Exemplo 5.3 da página 138. Equilíbrio em duas dimensões. Na figura 5.3a, o motor de um automóvel com peso P está suspenso por uma corrente que está ligada por um anel O a duas outras correntes, uma delas amarrada ao teto e a outra presa na parede. Ache as tensões nas três correntes em função de P e despreze o peso das correntes e do anel. Então nós iniciamos a resolução fazendo o diagrama da situação. Então, nós temos aqui uma parede e o teto da oficina. O motor está suspenso por uma corrente ligada a um anel. Esse anel está ligado a uma outra corrente, vai ao teto, e uma terceira corrente que vai para a parede. Também foi dado o ângulo dessa corrente em relação à horizontal, 60 graus, e o peso do motor é dado por P, o módulo é P. Bom, quais são os conceitos? Na fase de identificação do problema, quais são os conceitos que nós vamos aplicar? Seria a primeira lei de Newton. Esse sistema está completamente parado, está em equilíbrio estático. As variáveis alvo, as grandezas alvo, são as tensões T1, T2 e T3 nas correntes. Vamos chamar essa corrente de 1, essa de 2, essa de 3. Lembrando, quando nós falamos em tensão, nós estamos falando do módulo das forças. Então, na segunda etapa, preparo do problema, nós vamos fazer os diagramas de corpo livre. Identificar as forças que agem sobre os corpos de interesse. Então, o primeiro corpo de interesse é o próprio motor. Então, nós desenhamos aqui o sistema cartesiano, x, y. Na verdade, o eixo x ele não é importante no que tange o motor, porque todas as forças que agem sobre o motor estão atuando no eixo y. Então, veja, nós temos aqui o motor modelado por um ponto. Nós temos a força atuando para baixo. P representa o módulo dessa força. Nós temos a força que a corrente 1 faz sobre o motor. Nós vamos representar o módulo dessa força como sendo a tensão T1. A seguir, nós aplicamos a primeira lei de Newton nesse sistema. A primeira lei de Newton diz que o somatório das forças é igual a zero. O somatório das forças ocorre somente ao longo de y. Então, essa equação é equivalente a somatório de fy igual a zero. Isso significa que nós temos P, que aponta para baixo. Então, se P é o módulo do vetor peso, nós temos que menos P é a componente em y, mais a tensão para cima, então é mais T1, igual a zero. Isso implica que T1 igual a P. Então, o módulo da força na corrente é igual ao módulo do peso. Nós podemos vir aqui colocar que isso aqui é igual ao módulo do peso. Bom, mas nós precisamos também descobrir as tensões T2 e T3. E para isso nós temos que aplicar esse mesmo processo que aplicamos no motor num outro objeto. No caso, um objeto que sinta as interações das correntes 2 e 3. Esse objeto é o próprio anel. Então, o próximo diagrama, esse aqui foi o diagrama do motor. O próximo diagrama será o do anel. O diagrama do anel, temos aqui y, x. Nós temos três forças. A força com a qual a corrente 1 atrai o anel, o módulo dela é T1. A força da corrente 2 no anel, cujo módulo é T2. E a força da corrente 3, cujo módulo é T3. Bom, nós precisamos descobrir qual é o valor deste ângulo, para poder decompor o vetor T3. Veja que esse ângulo
equivale, nosso diagrama, a este aqui. Bom, esse ângulo, então, é 60 graus. 60 graus. Então, agora, nós vamos aplicar a primeira lei de Newton separadamente para os eixos y e x no diagrama de corpo livre do anel. Então, nós temos no eixo x, somatório das componentes x é igual a zero. Portanto, nós temos T1 não tem componente x nenhuma, é zero. T2, a componente negativa. Então, nós somamos com mais menos T2. Nós somamos com a componente T3. Vamos fazer a decomposição explícita de T3. Então, projeto T3 no eixo x. Tem T3x. Projeto T3 no eixo y. T3y. Como eu tirei o vetor T3, eu represento isso com esse S. Então, ele é a soma dos vetores, das componentes em x e y. E aqui nós temos, então, mais T3x, que é uma componente positiva. Então, essa equação nos dá, isso aqui é igual a zero. Essa equação nos fornece que a tensão T2 é igual à tensão T3x. Só que T3x é igual a T3 cosseno 60. Então, T2 é igual a T3 vezes o cosseno de 60 graus. Tá? T2 é igual a T3 cosseno de 60 graus. Cosseno de 60, 0,5. Então, T2 é igual a 0,5 T3. Nós temos duas incógnitas, precisamos de uma outra equação. E essa outra equação será aplicar a primeira lei de Newton agora no eixo y. Então, aplicando no eixo y, nós temos somatório das componentes em y igual a zero. Nós temos vamos ver quais são as componentes em y. Nós temos T1 para baixo, nós temos menos T1, T2 não tem componente y nenhuma, e T3 tem a componente T3y, que é positiva. Aqui, mais T3y igual a zero. Isso implica que T1 igual a T3y. T3y. T1 então é igual. T3y é o módulo de T3 vezes o seno de 60. T3 vezes o seno de 60 graus. Mas nós estamos interessados no valor de T3. Nós sabemos que T1 vale P. T1 é igual ao módulo do peso. Então nós podemos passar o seno de 60 dividindo T1. De forma T3 vai ser igual a T1 dividido pelo seno de 60 graus, que é igual a 1,15 T1. Portanto, T3 igual a 1,15 vezes P. Aplicar esse resultado, nesse primeiro, o que nós obtivemos? T2 igual a 0,5 T3. Então, este resultado aqui implica que T2 é igual a 0,5 vezes 1,15 P. Então, T2 é igual a 0,58 P. Então, voltando às variáveis alvo, nós encontramos T2 0,58 P, T3 igual a 1,15 P. Isso significa que a tensão na corrente 3 é 115% o valor do peso. Então, a corrente ela exerce uma força maior do que o peso do próprio motor. Enquanto a corrente T2
ela exerce uma força de 58% do peso. Então, nós podemos fazer chegar na seguinte conclusão, que essa corrente T3 ela seria a mais suscetível a sofrer um rompimento.